Você já parou para pensar por que certas dores físicas surgem justamente nos momentos mais difíceis da sua vida? Por que aquele aperto no peito aparece quando você tenta sufocar um sentimento? Ou aquele nó na garganta insiste em surgir quando você precisa dizer algo importante, mas não consegue? E se eu te dissesse que o seu corpo não está falhando, ele está tentando conversar com você? Se você está aqui, é provável que já tenha sentido que há algo além do físico em suas dores. Que os remédios podem até silenciar os sintomas, mas não curam o que está gritando por dentro. Talvez você já tenha vivido aquele momento misterioso em que uma dor desapareceu, logo após uma grande compreensão emocional. Eu te entendo. E não, você não está exagerando, nem enlouquecendo. Muito pelo contrário, esses sinais mostram que sua alma está tentando acordar você. É como se algo dentro de você estivesse chamando, pedindo para ser visto, compreendido e curado. Existe uma sabedoria antiga que sempre soube disso. A doença não é castigo, é linguagem. Um código sagrado através do qual sua alma tenta guiar você de volta para a sua verdade. E quem aprende a ouvir essa linguagem, descobre um poder de cura que vai muito além de qualquer tratamento externo. Neste vídeo, você vai conhecer os 3 pilares da cura integral, ensinamentos ancestrais guardados por místicos, curandeiros e sábios espirituais. Você vai aprender a decifrar os sinais do seu corpo como se fossem cartas enviadas pela sua alma. E mais do que isso, vai aprender uma técnica profunda de reconexão energética que pode começar a transformar sua vida ainda hoje. Se algo dentro de você está dizendo, eu preciso ouvir isso até o fim, então esse vídeo foi feito para você. Aproveite agora para se inscrever no canal. Aqui, você não encontra apenas conteúdos, mas uma família de almas despertas que, como você, estão lembrando de quem realmente são. Clique em inscrever-se e ative o sino, porque esta jornada de cura e autoconhecimento está apenas começando. Vamos começar desvendando o primeiro pilar, como seu corpo se tornou o guardião da sua história emocional. Primeiro pilar, seu corpo como guardião da história emocional. Feche os olhos por um instante e imagine. Seu corpo é como uma imensa biblioteca viva. Mas, em vez de livros, o que está guardado ali são memórias. Cada célula, um arquivo sagrado que carrega não só sua genética, mas também suas emoções, traumas, alegrias e silêncios mais profundos. Não é à toa que quando você sente uma emoção intensa, ela repercute no físico. Um susto acelera o coração. Um trauma antigo pode gerar tensão muscular crônica. A vergonha aquece o rosto. A ansiedade trava o estômago. O corpo fala, e fala alto. Ele nunca mentiu para você. Já pensou quantas palavras você engoliu por medo de criar conflito? Quantas vezes sufocou sua verdade na garganta? Quantas vezes sorriu por fora quando por dentro só queria chorar? Tudo isso ficou impresso. Cada vez que você se calou, se obrigou, se moldou para caber em um lugar que não era seu, o corpo registrou. E isso não é apenas poético, é real. A medicina chinesa, que existe há mais de 5.000 anos, já reconhecia essa profunda ligação entre os órgãos e as emoções. O fígado, por exemplo, é o guardião da raiva. Os pulmões guardam a tristeza. O estômago, a preocupação crônica. A região dos rins se relaciona ao medo e o coração ao amor, mas também ao sofrimento por ele. Pense por um momento. Você já conheceu alguém que desenvolveu problemas no fígado após anos alimentando mágoas? Ou que teve crises respiratórias logo depois de uma grande perda, como se o próprio ar tivesse se tornado denso demais para ser respirado? Isso não é coincidência, é linguagem, a linguagem do corpo, tentando traduzir aquilo que a alma não conseguiu expressar. Há quem diga que o corpo grita o que a boca cala, e é verdade. Antes de se transformar em dor, a emoção tentou se mostrar em forma de insônia, cansaço, queda de imunidade. E quando você não escuta, o corpo grita. Quando você começa a compreender essa linguagem,
algo mágico acontece. A cura deixa de ser um combate contra os sintomas e passa a ser um reencontro com a sua verdade interior. Você deixa de se ver como alguém quebrado, que precisa conserto, e começa a se perceber como alguém que precisa ser acolhido. Vou te contar uma história real. Uma mulher viveu anos com uma dor persistente na lombar. Tentou de tudo. Fisioterapia, remédios, repouso, nada adiantava. Até que, num momento de silêncio profundo, ela se deu conta de algo simples, mas revelador. Ela estava carregando emocionalmente a família inteira. Era a responsável por todos. O corpo gritou por alívio. E quando ela começou a soltar esse peso que não era só físico, a dor simplesmente desapareceu. É sobre isso que estamos falando. Dores que não vêm para punir, mas para alertar. Sintomas que não surgem por acaso, mas como mensagens. A garganta inflamada que denuncia uma verdade sufocada. O coração acelerado que revela uma vida desconectada do próprio ritmo. A tensão nos ombros que mostra que você está tentando segurar o mundo. Você já passou por algo assim? Uma dor que parecia conversar com você? Um desconforto que dizia: "Ei, olha para mim. Escuta o que você está ignorando." Se sim, entenda. Você não está exagerando. Você não está louco. Você está desperto. Existe uma sensibilidade em você. Uma escuta que vai além do físico. É como se você já soubesse no fundo que existe um elo entre corpo e alma. Só estava procurando palavras para isso. E agora, essas palavras estão chegando. A grande virada começa aqui. A doença não é castigo, é aviso, é alerta, é convite. Ela aparece quando os sinais mais sutis já não foram suficientes. Quando sua alma já cochichou, chorou e até implorou, e agora precisa gritar. E quando você muda a forma de olhar e vê o corpo não mais como um adversário que te limita, mas como um aliado sagrado que está tentando te salvar, a cura deixa de ser improvável e se torna inevitável. Cada dor, cada sintoma, cada desconforto é uma carta enviada da sua alma, um pedido de atenção, um lembrete de que você merece viver de verdade, em paz, em alinhamento. Por isso, se essas palavras tocaram algo dentro de você, não ignore esse chamado. Talvez este seja o momento exato que sua alma escolheu para despertar. E quando a alma chama, o mais sábio é escutar. Existe um caminho. E ele pode começar com uma decisão simples, mas poderosa. O meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, está disponível por tempo limitado. Ele foi criado especialmente para aqueles que sentem, lá no fundo, que vieram a este mundo com uma missão maior, mas ainda não sabem como atingir esse propósito. Se algo dentro de você se moveu enquanto ouvia essas palavras, esse é o sinal. Clique agora no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado e tenha acesso a esse guia transformador. Não adie o que sua alma está pedindo agora. Esse livro pode ser exatamente o que você precisava ouvir, e o momento certo é este. Segundo pilar, o campo energético como primeiro nível de manifestação. Agora que você já compreende como seu corpo guarda sua história emocional, chegou o momento de ir além. Vamos acessar uma dimensão ainda mais sutil e poderosa da sua existência, o seu campo energético. Antes que qualquer dor, sintoma ou desequilíbrio se manifeste no corpo físico, ele já está vibrando no seu campo energético. É como se o universo estivesse te dando um aviso antecipado, uma oportunidade de realinhar sua energia antes que o sinal precise se tornar grito. Você pode não ver esse campo com os olhos físicos, mas certamente já o sentiu. Ele envolve você como um manto invisível de vibração. Algumas tradições o chamam de aura, outras de corpo etérico, e a ciência moderna começa a reconhecê-lo como campo biomagnético. O nome pouco importa. O que importa é entender sua função. É ali que tudo começa. Imagine o seguinte: certa vez, uma pessoa começou a sentir um cansaço inexplicável.
Nada no exame físico justificava o esgotamento. Mas ao fazer uma limpeza energética, ela percebeu que havia absorvido cargas emocionais de todos ao seu redor. Era como se o campo dela estivesse sobrecarregado de uma energia que nem era sua. Quando ela aprendeu a limpar e fortalecer seu campo, tudo mudou. O cansaço desapareceu como névoa ao sol. É por isso que dizemos: seu campo energético é o primeiro nível de manifestação da sua realidade. Ele é como a fundação de uma casa. Quando há rachaduras ali, por mais bonito que o andar de cima pareça, mais cedo ou mais tarde os problemas aparecerão. Se o corpo físico é o que está visível acima da água, o campo energético é a massa submersa do iceberg. Muito maior, mais poderosa e determinante do que aquilo que os olhos podem captar. E dentro desse campo existem pontos de comando, os chakras. 7 centros principais, cada um ligado a uma função física, emocional e espiritual. Quando estão em equilíbrio, você se sente centrado, saudável, vibrante. Quando estão bloqueados, você sente isso nos pensamentos, nas emoções e até nos órgãos correspondentes. Um exemplo simples: o chakra do plexo solar. Ele está ligado ao seu poder pessoal, à sua autoconfiança. Quando alguém passa anos vivendo em ambientes de controle, crítica ou repressão, esse chakra se fecha. Com o tempo, surgem sintomas de ansiedade, distúrbios digestivos e até doenças autoimunes. A causa não está apenas no corpo, está na energia por trás da história. O chakra da garganta é outro clássico. Quantas vezes você engoliu palavras, silenciou sua verdade ou se autocensurou por medo de ser rejeitado? Isso vai bloqueando esse centro de expressão, gerando desconfortos físicos, como dores de garganta recorrentes, ou até disfunções hormonais na tireoide. A beleza da cura energética está no fato de que, ao trabalhar a energia, você transforma a raiz e não apenas os frutos. A restauração vem de dentro para fora, como a primavera que floresce naturalmente após o inverno interno. Você já passou por algo assim? Já entrou num ambiente e sentiu um peso estranho no ar, como se algo te drenasse? Ou então conheceu alguém e, mesmo sorrindo, você sentiu um desconforto inexplicável? Ou ainda, já esteve em um lugar onde a energia era tão leve e acolhedora que sua alma parecia respirar alívio? Essas percepções não são meras sensibilidades. Elas são sinais de que você está sintonizado. Você sente o que outros ignoram. Você percebe o invisível, e esse é um dom, não uma fraqueza. A ciência, inclusive, está começando a reconhecer o que os místicos já sabiam há milênios. Tudo é energia, frequência e vibração. Como disse Nikola Tesla, se quisermos entender o universo, precisamos pensar nesses termos. E isso vale também para a cura. Quando você pratica meditação, se conecta com a natureza, se alimenta de forma consciente, agradece de coração, perdoa, você eleva sua frequência. E tudo ao seu redor começa a responder a essa nova vibração. Seu corpo, seus pensamentos, suas relações. É como se você fosse uma antena. A pergunta é: para onde você está sintonizando? Para o medo ou para o amor? Para a culpa ou para o perdão? Para o caos ou para a harmonia? A boa notícia é: você pode mudar a estação, a qualquer momento. E agora, eu quero muito saber de você. Me conta nos comentários. Você já viveu situações em que sua energia mudou por causa de um lugar, uma pessoa ou até uma lembrança? Já percebeu como algumas pessoas drenam e outras recarregam você? Como foi essa experiência? Compartilhe com a gente. Sua história pode ser o espelho que outra alma precisava para se reconhecer. E lembre-se, você não está sozinho. Se você sente essas coisas, é porque você também está despertando. Terceiro pilar, a reconexão sagrada através da intenção consciente. Chegamos ao terceiro e mais poderoso pilar da cura integral. A intenção consciente como portal de reconexão com sua essência divina e com os mecanismos naturais de cura que habitam em você,
desde o início da sua existência. A intenção verdadeira não é apenas um desejo passageiro ou um pensamento vago. É uma força criadora, uma emissão energética que molda realidades. Quando você une intenção com presença, respiração e palavra, você ativa uma vibração tão precisa que pode literalmente alterar o estado do seu corpo, das suas emoções e até da sua vida. Os povos ancestrais sabiam disso. Curandeiros, xamãs, místicos de todas as tradições acessavam estados alterados de consciência, onde a separação entre o físico e o sutil desaparecia. Nesses estados, a cura não era aplicada a alguém. Ela era cocriada com o universo, com o espírito, com a própria alma do ser. Hoje, em meio ao barulho do mundo moderno, muitas pessoas acreditam que perderam essa habilidade. Mas a verdade é que ela não foi perdida, apenas esquecida, e pode ser lembrada. Houve um momento em que uma alma, cansada de batalhas externas, decidiu experimentar algo diferente. Ela não procurou mais um tratamento ou uma nova técnica milagrosa. Em vez disso, escolheu parar, respirar, sentir. Criou um pequeno altar silencioso com velas e cristais. Sentou-se diante de si mesma e declarou: estou pronta para escutar meu corpo, não mais dominá-lo. Naquela noite não aconteceu nenhum milagre espetacular, mas algo mudou. Um calor suave percorreu seu peito. A ansiedade diminuiu. E no silêncio daquela intenção sincera, a cura começou, não com gritos, mas com escuta. E é exatamente isso que você pode começar a viver agora. Quero te ensinar uma prática que chamo de respiração da reconexão sagrada. Uma técnica simples, porém profundamente poderosa, que une sabedorias antigas com descobertas da ciência moderna sobre coerência cardíaca, neuroplasticidade e bioenergia. Comece criando um espaço sagrado. Não precisa ser complexo. Um canto do seu quarto, um tapete no chão, uma planta ao lado, uma vela acesa. O importante é que esse lugar represente seu reencontro com o que há de mais verdadeiro em você. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire, mas não como quem apenas respira por instinto. Respire como quem honra o sagrado dentro de si. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure por 4. Expire pela boca, contando até 8. Repita. Sinta seu sistema nervoso se acalmando, seu coração entrando em ritmo com a paz. Agora, visualize uma luz dourada no centro do peito. Essa luz é sua centelha divina, viva, amorosa, infinita. A cada inspiração, veja essa luz se expandindo. A cada expiração, veja-a se purificando, se tornando mais intensa e vibrante. Deixe-a fluir por todo o seu corpo, órgãos, células, tecidos. Essa luz não cura no sentido tradicional. Ela apenas recorda o que sempre esteve lá, sua perfeição original. E agora vem o momento mais profundo. Fale com seu corpo. Sim, com voz. Não importa se parecer estranho. Diga o que precisa ser dito há tanto tempo. Peça perdão por todas as vezes que se cobrou demais, que ignorou sinais, que se criticou em vez de se acolher. Agradeça pelas vezes em que seu corpo sustentou você, mesmo ferido, mesmo exausto. Declare sua aliança. A partir de agora, caminhamos juntos. Eu e meu corpo somos um só. Somos templo, somos verdade, somos luz em comunhão. Finalize com esta afirmação poderosa. Eu honro a sabedoria do meu corpo, confio em sua capacidade de cura. E declaro, aqui e agora, a restauração da nossa harmonia perfeita. Essa prática é mais que uma técnica, é um ritual de retorno para casa, um reencontro com sua natureza mais pura. É você dizendo à vida: estou presente, estou consciente, estou pronta para curar. E a vida sempre responde quando a chamada é feita com verdade. Agora, eu te convido a viver essa experiência. Não apenas assistir, mas praticar. Faça isso por alguns dias. Ouça seu corpo. Sinta as mudanças. E depois, venha aqui nos comentários compartilhar. Você sentiu algo diferente?
Um calor, uma leveza, um alívio emocional. Teve alguma visão? Algum insight? Ou até mesmo um simples suspiro de paz? Sua vivência importa. Seu relato pode ser a chave que outra alma precisava para confiar em sua própria sensibilidade. E quando a gente compartilha, a cura se expande, porque ninguém desperta sozinho. Se você sentiu que essa técnica tocou seu coração, escreva nos comentários: eu honro a sabedoria do meu corpo. Assim criamos juntos uma corrente de reconexão, amor e cura. Vamos juntos. O que vem a seguir pode ser a parte mais transformadora de toda esta jornada. A técnica de manifestação rápida para a cura integral. Agora que você compreendeu os 3 pilares da cura integral, o corpo como guardião emocional, o campo energético como origem das manifestações e a intenção consciente como ponte de reconexão espiritual, chegou a hora de reunir tudo isso em uma prática simples, porém extremamente poderosa. Eu chamo essa prática de alquimia celular consciente, uma técnica de manifestação rápida para a cura integral, que une sabedoria ancestral e ciência moderna. Ela parte de um princípio essencial, mas muitas vezes esquecido. Seu corpo escuta você. Cada célula que te forma é viva, sensível e capaz de responder à frequência da sua consciência. Pode parecer estranho, mas pense comigo. Quando você sente medo, seu corpo enrijece. Quando sente amor, ele se abre. Emoções geram respostas físicas. Isso não é metáfora, é biologia. E se emoções negativas impactam, o mesmo vale para emoções elevadas, como gratidão, compaixão e paz. Elas também transformam, elas curam. Te conto uma história real. Uma pessoa que convivia há anos com dores persistentes decidiu fazer um experimento diferente. Por 21 dias, sentava-se em silêncio, colocava as mãos sobre o coração e conversava com seu corpo. Ela pedia perdão, agradecia, expressava amor. No início parecia estranho, mas com o tempo, as dores começaram a se dissolver. Mais do que alívio físico, ela sentiu uma reconexão com sua essência. Agora, quero te conduzir nessa mesma prática. Respire fundo e siga comigo. Fase 1. Estado de coerência sagrada. Sente-se com a coluna ereta. Coloque as mãos sobre o peito. Sinta as batidas do seu coração. Esse é o seu centro. Inspire em 4 tempos. Segure e expire lentamente por 6. Repita algumas vezes. Agora traga à mente um momento de gratidão real. Não pense, sinta. Um olhar, um abraço, a natureza. Deixe esse sentimento crescer dentro de você. Gratidão muda a química do seu corpo. E quando o corpo sente segurança, ele se abre para curar. Fase 2. Comunicação celular consciente. Leve a atenção para alguma parte do corpo que esteja em dor ou desconforto. Imagine que você pode se comunicar com essa região. Diga em voz baixa ou mentalmente: eu reconheço vocês. Eu honro o que vocês estão tentando me mostrar. Eu amo vocês e estou pronto para curar. Você não está combatendo nada. Está acolhendo. Está permitindo que a sabedoria do corpo se revele. Fase 3. Reprogramação quântica. Visualize essa região do corpo sendo banhada por uma luz dourada. Essa luz não vem de fora. Ela nasce do seu próprio coração. Cada célula começa a brilhar, como pequenas estrelas despertando de um longo sono. Não veja suas células lutando. Veja-as lembrando de quem são. Saudáveis, inteligentes, perfeitas por natureza. Fase 4. O selo sagrado. Volte ao centro do peito. Sinta o calor da sua presença. Agora, afirme com convicção: eu tenho saúde perfeita. Eu sou energia pura. Eu sou consciência desperta. E meu corpo responde à minha luz. Essas palavras não são mágicas, mas quando ditas com presença, se tornam códigos vibracionais que reorganizam sua realidade interna. Essa técnica pode parecer simples, e é. Mas não subestime o poder da repetição consciente. A transformação acontece quando você se compromete, e é por isso que eu te convido para algo especial, o desafio dos 21 dias.
Durante 21 dias, pratique essa técnica, uma vez por dia. De preferência pela manhã ou antes de dormir. Esse é o tempo que seu cérebro e seu campo energético precisam para integrar uma nova frequência e estabilizar um novo padrão. Se você sente que está pronto para esse compromisso com sua própria cura, escreva nos comentários: "Eu aceito o desafio dos 21 dias." E me conta, você já falou com o seu corpo alguma vez? Já sentiu que ele respondeu quando você escutou com amor? O que você sentiu ao experimentar essa técnica agora? Compartilhe sua experiência nos comentários. Às vezes, o que você vive pode ser exatamente o que alguém precisava ler para começar a própria jornada de cura. Estamos juntos nisso. Essa reconexão começa por você, mas ela se expande muito além. O despertar do curador interior. O que você vivenciou até aqui não é um fim, é um ponto de virada. Um convite para atravessar uma porta que sempre esteve dentro de você. A porta da autocura, da reconexão espiritual e do despertar do seu verdadeiro potencial. Talvez, em algum momento, você tenha se sentido desconectado, perdido em meio às pressões do mundo moderno, tentando entender por que certas dores insistem em voltar, ou por que, mesmo com tantos avanços externos, algo dentro de você ainda parecia vazio. Agora, as peças começam a se encaixar. Agora você começa a lembrar. O que você aprendeu neste vídeo vai além de técnicas. É uma reconquista da sua soberania interior. A compreensão de que cada célula do seu corpo escuta, sente e responde. Que sua energia cria, que sua intenção transforma, que sua presença cura. Imagine um curador. Não um ser distante, de túnica e palavras difíceis, mas um ser comum, sentado em silêncio, olhos fechados, mãos no coração. É uma escolha. A escolha de ouvir, amar e respeitar o próprio corpo. A escolha de abandonar velhos padrões de sofrimento. A escolha de confiar no invisível e lembrar da força que pulsa por trás da matéria. Esse curador é você. Lembre-se, seu corpo não está contra você. Ele está com você, esperando apenas que você o reconheça como um aliado espiritual. Cada sintoma é uma carta não enviada da sua alma, pedindo: veja-me, escute-me, acolha-me. E quando você atende a esse chamado com presença e amor, algo extraordinário começa a acontecer. As dores se transformam em mestres. As feridas se tornam portais. E você se torna não apenas alguém que busca cura, mas alguém que encarna a própria cura. Os 3 pilares que você explorou, o corpo como guardião emocional, o campo energético como origem das manifestações e a reconexão sagrada por meio da intenção, são tecnologias ancestrais que atravessaram milênios para chegar até você. E agora, são suas. Mas o mais importante é saber que esse despertar não precisa ser solitário. Se você sente que algo profundo foi ativado dentro de você, escreva nos comentários: "Eu despertei o curador que vive em mim." Sua partilha pode acender a luz de alguém que ainda está na escuridão. Conta pra mim, o que mais te tocou neste vídeo? Qual foi a prática que mexeu mais com você? Como seu corpo reagiu a essa jornada? Quando você comenta, você não apenas fortalece seu compromisso com a sua transformação, você ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, não ignore esse chamado. Talvez você nunca tenha se sentido completamente parte deste mundo. Talvez tenha carregado por muito tempo a sensação de ser diferente, sensível demais, intenso demais. Mas agora chegou o tempo do reencontro. O meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, foi escrito justamente para pessoas como você. Almas despertas que sentem, mesmo sem saber explicar, que estão aqui por um motivo maior. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma família espiritual que caminha ao seu lado, e este livro é um portal para essa reconexão. Clique agora no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado e tenha acesso a esse guia transformador nas suas mãos. O chamado não é para todos.
Mas se você o sente, é porque faz parte. E talvez, só talvez, esse livro seja exatamente o que sua alma estava esperando encontrar. A jornada não termina aqui. A cada respiração consciente, a cada palavra que você dirige ao seu corpo com amor, a cada decisão de silenciar o ruído externo para ouvir sua alma, você se aproxima mais da sua verdade. Você não é fragmento, não é falha, não é acaso. Você é a ponte entre o invisível e o visível. Você é a lembrança viva de que o divino habita em cada célula, em cada gesto, em cada intenção pura. Não esqueça, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez por sua causa, alguém hoje vá se lembrar do que carrega dentro de si. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Obrigado por se permitir mergulhar. E obrigado por fazer parte dessa família de almas despertas que está ajudando a transformar o mundo. Uma cura por vez. Que sua luz interior brilhe com ainda mais intensidade. Que sua voz interna guie seus passos e que sua cura inspire muitos outros a lembrar que também podem se curar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, siga escutando sua alma.